Buenas tardes, está no ar o 3x4, temporada especial de eleições, o podcast de política do Brasil de Fato, que agora apura em detalhes todo o processo eleitoral de 2026 no Brasil, os bastidores, os dados, as informações sobre o processo eleitoral no Brasil. E estamos também, importante lembrar, em formato videocast, então você pode escutar nossa conversa, mas também assistir. Nós estamos nas redes sociais ao vivo do Brasil de Fato, Instagram, no TikTok, no YouTube. Deixe sua mensagem, deixe seu recado, sua dúvida, curiosidade, responderemos no ar. Estamos também na Rádio Brasil de Fato 98.9. Hoje estreamos esse segundo programa da temporada de eleições, estreamos uma nova bancada aqui, teremos comentaristas fixos durante o ano inteiro, então vão se acostumando. E hoje estão aqui comigo Nina Fidelis, diretora-geral de jornalismo do Brasil de Fato. Nina, boa tarde, bem-vinda. Eu aproveito e já deixo a pergunta pra você. Já? Já vou deixar uma pergunta pra você. Tá achando que, Nina Fidelis... João Pedro, veja, a Nina chegou agora e já não quer responder perguntas, João Quem Pedro. manda. Quem tem juízo obedece. Tá certo. Nina Fidelis, que assunto não pode faltar na eleição presidencial, mas que nós não veremos no debate. Tá, mas antes, boa tarde, né? Uma honra fazer parte desse quadro fixo de comentaristas aqui do Brasil de Fato. Você me pediu para ser rápida, me desculpa, 5 mas eu acho segundos. que falta política, né? Mais do que tema, eu acho que poderia ser um momento em que a gente se apropria do debate eleitoral para aproximar a população da política de maneira mais macro, assim. Então, obviamente, muitos temas ficarão de fora, outros serão maltratados, mas eu diria política. Já dei um spoiler, está aqui depois de muito tempo, depois de viajar o mundo inteiro. Preciso trabalhar. Né? João Pedro Stede, liderança nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Por que tu não me chamou de liderança geral? Pronto, liderança geral. João Pedro Stedley, que tema nós não veremos ser debatido nas eleições 2026, mas que seria importante que a população tivesse acesso a esse debate. Parece provocação, né? Óbvio que vai ser a reforma agrária. Tá certo. Eles não vão querer debater, mas é um tema mais do que urgente e necessário para resolver os problemas de todo o povo brasileiro. Tá certo, eu vou aproveitar. Olha, já temos aqui Danute, me perdoe se eu estiver lendo errado, Danute Lima, já disse aqui, Congresso Inimigo do Povo. Falamos bastante na semana passada sobre isso também, a votação do PL da dosimetria, a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Já apresentei nossos convidados, vou falar agora sobre o tema. No episódio de hoje nós vamos mergulhar nesse silêncio estratégico sobre algumas pautas que insistem em não surgir na política brasileira em ano eleitoral. Especificamente hoje falaremos da reforma agrária, que foi citada aqui por João Pedro Stedley, e da comunicação, além de racismo. Vamos analisar como a manutenção do monopólio da mídia e o monopólio também da propriedade da terra no Brasil influencia diretamente esse silêncio no processo eleitoral. Então venha conosco, deixe no YouTube, deixe também nas nossas redes sociais seu comentário, contribua com o debate, leremos aqui no ar. Tá? João Pedro, começar falando contigo justamente sobre a reforma agrária, então já que você nos provocou a falar sobre este tema, como João Pedro Stedley em 2026 é lançado presidente da República? Como você trataria esse assunto sendo candidato? Primeiro, você 30 parte segundos. de uma hipótese que não existe. Até hoje não aconteceu. Eu não sou otimista que ela aconteça. Teve uma época que a Luciana Genro me lançou. Candidato. Ela, né? Mas era um agradinho que não tinha sentido nenhum. Tô curioso, por qual partido seria, João Não Pedro? sei, acho que na época ela estava no PT ainda. É. Depois, aí sim, eu tomei como uma deferência muito especial, porque numa entrevista dessas mídias populares, não me lembro qual foi a revista, acho que foi naquela revista do Ziraldo, o meu grande amigo e camarada Oscar Niemeyer, quando perguntado quem deveria ser o teu candidato, ele me citou. Mas aí era uma conversa entre amigos. Mas agradecer porque vindo de Oscar Niemeyer, Claro. mesmo que ele me mandasse para qualquer lugar, eu ia gostar. Bem, mas voltemos ao tema. A questão da reforma agrária
é um tema muito sério numa sociedade como a brasileira, que é, junto com a África do Sul, as duas sociedades mais desiguais do mundo. E por que a nossa sociedade é tão desigual? Desigual no sentido que tem 1% de ricos bilionários, né? Que, segundo a Receita Federal, devem ser 140 mil pessoas capitalistas, e, de outro lado, né, 90% da população que depende do trabalho, que são pobres, sendo que uns 70% deles ganham até 2 salários mínimos. Isso é que é a foto da desigualdade. E se você for estudar e debater por que é uma sociedade tão desigual, a origem histórica está nos 400 anos de escravidão, que impôs à nossa sociedade o modelo da plantation, a escravidão e a exclusão dos trabalhadores escravizados, negros, do direito à terra. Depois, quando nós chegamos na República meia fajuta, de novo, em vez da República garantir o direito à terra aos ex-escravos, pela Lei 601 de 1850, excluiu de novo os trabalhadores do direito à terra. Na expressão que o nosso querido José Martins, nosso maior estudioso das questões agrárias brasileiras, professor emérito da USP, ele disse: a Lei Áurea libertou a mão de obra, mas escravizou a terra como um bem da natureza. E é verdade. Então, já na Lei Áurea e depois com a Lei de 1850, e depois com todo o processo, a terra se transformou em um monopólio daqueles que têm dinheiro. E durante todo o século XX, apesar das lutas emergentes dos camponeses, a terra seguiu sendo não só uma propriedade privada de alguns, mas ela foi se concentrando cada vez mais. E mesmo agora, nas últimas 3 décadas, tendo havido pelo menos 4 governos progressistas, digamos assim, que poderiam estar a favor da reforma agrária, do ponto de vista político, no entanto, independente da vontade de governo, a propriedade da terra seguiu se concentrando. E hoje nós, de novo, alcançamos mais uma glória do capital. O Brasil, ao lado do Paraguai, é o país de maior concentração da propriedade da terra, medido pelo índice de Gini. Então, o monopólio da propriedade da terra é uma marca excludente da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, como você já fez referência, ela é a base do monopólio do poder político. Não é por nada que dos 503 deputados, pelo menos 360 são originários, né, dos ruralistas, e da fazendeirada, de quem tem terra. E é também muito emblemático de que qualquer novo rico no Brasil, um cantor sertanejo, um ator da Globo, um bostinha qualquer aí que amontou um pouco de dinheiro, primeira coisa que ele faz, compra uma fazenda para se exibir, para ter status, né? Mesmo não dependendo da produção, que não é para isso, ou mesmo não entendendo nada de agricultura. Então, essa é a nossa origem. E para nós enfrentarmos os problemas graves que temos da pobreza, da desigualdade social e da produção de alimentos, é preciso fazer uma reforma agrária profunda nesse país, que na política não gostam de tratar o tema porque você tem que enfrentar os poderosos. Tem que enfrentar os parlamentares, tem que enfrentar os proprietários de terra, tem que enfrentar a mídia, que também, os mesmos que são donos da televisão, dos jornais, são também grandes proprietários de terra. Esses dias, e olha que me considero bem informado, esses dias soube e fiquei abismado que
O proprietário do Estadão, que é o mais antigo jornal desse país, que lá no século XIX começou as suas páginas vendendo escravos nos classificados do Estadão, né? Agora o proprietário do Estadão é a família Ometo, que não é a família Ometo, é os grandes capitalistas usineiros de cana que, associados com a Shell, são donos do maior conglomerado de cana. Portanto, eles devem ter uns 300 mil hectares de terra de produção de açúcar e de etanol na empresa que se chama Cosan. Essa mesma Cosan, você que está nos acompanhando, é a maior acionista aqui no Brasil dessa rede de varejo chamada Oxxo, que apareceu na imprensa. Que apareceu em cada esquina de cada cidade desse mas, país, digamos, né, João no Pedro? senso comum ficou assim a fama. É dos mexicanos. Dos mexicanos, porra nenhuma. Os mexicanos venderam a marca. Mas quem é dono dessa rede, por isso que ela se multiplicou tanto, tem capital financeiro e tem capital da Cosan. E acabou com o pequeno comércio dos pequenos comerciantes brasileiros que viraram empregados dessa grande rede. Câmbio, camarada Igor, e me faça uma pergunta menos provocativa. Tentarei, João Pedro, mas olha, Nina, para a gente conectar com o que o João Pedro estava dizendo, dos 50 maiores doadores de campanha de 2022, 33 são ligados ao agronegócio. E aí você estava falando de politizar a campanha, de politizar os debates, independente de quais sejam os debates, mas, por exemplo, a reforma agrária, como é que a gente politiza com a barreira da imprensa, com a barreira do agro? 33 dos 50 maiores doadores de 2022, a última campanha, eram ligados ao agro. Eu acho que o que o João Pedro conta com relação ao desenvolvimento e a concentração de terra que se constrói no país, ela está diretamente ligada à concentração das mídias, né? Os latifúndios midiáticos, né? A gente faz muito bem essa relação, porque a história que se conta no campo é a mesma dessa concentração de grandes veículos que se mantêm no poder, 9 famílias. Eu acho que a gente passa por um momento de uma falsa democratização com as redes sociais, em que se dá a falsa ideia de que todo mundo pode falar, todo mundo pode dizer, mas a concentração de narrativa ela está muito intrinsecamente ligada a essa concentração midiática, concentração de terra, concentração de renda. Então eu acho que... E a sua pergunta exatamente é sobre como debater... Como politizar esse debate se tem tanta gente querendo, por exemplo, criminalizar o movimento que surge por conta justamente da falta de reforma agrária, ao invés de debater a reforma agrária. É porque eu acho que se tem o hábito de discutir pobreza, mas não se discute causa, né? Eu acho que e vira até um pouco... midiático também. Você vai discutir, por exemplo, quando se fala da China, se fala muito bem da tecnologia utilizada hoje, dos grandes avanços, mas não se discute a reforma agrária. É profundamente o que eles tiveram que fazer, porque tem que ter base para que haja um desenvolvimento como se dá hoje na China. Então, eu acho que tem essa coisa de olhar superficialmente os temas e isso vai criando a falsa ilusão de que os temas estão sendo bem tratados. Então, vamos supor, por mais que, e aí concordando com o João Pedro, o tema da reforma agrária, ele pode passar muito de raspão, ele não é talvez, o momento em que ele estivesse mais em destaque não é mais, eu acho, e ele vai ser secundarizado. E se for tratado, ele vai ser tratado superficialmente. E aí eu acho que tem uma elaboração mais profunda com relação à reforma agrária, que é o debate que o próprio movimento faz, que é com relação à reforma agrária popular. E eu diria a mesma coisa com relação à comunicação. Não basta, assim, claro, ela parte de uma redistribuição de terra e desdobram várias outras coisas, mas acho que tem um debate mais profundo sobre tudo que está relacionado à vida humana na terra, do camponês, do trabalhador rural. Então, o que se desdobra a partir daí? Que aí eu acho que é aprofundar a questão e tocar em temas estruturais. Do contrário, ele fica na superficialidade, as pessoas não se apropriam do que significa realmente a reforma agrária, e quando é para olhar a miséria, olha e acaba ali, mas quando é para dizer o exemplo da China, que tem sido muito bem retratado, inclusive, nos grandes meios,
Mas o quão profundo eles estão... A grande imprensa descobriu a potência China, né? Exato. Com 20 anos de atraso. Exato. A reportagem do Fantástico desse final de semana exaltando a China. Porque tecnologia vende muito também, né? Essa coisa da tecnologia, de você ter carros elétricos e autômatos. Então, acho que é uma coisa que deixa a gente... enche os olhos, né? Das pessoas. As pessoas têm um grande interesse. Então, isso também tem uma questão de audiência. Mas o quão profundo se toca no que foi necessário fazer na China para que houvesse esse tipo de desenvolvimento hoje. Então, eu estou esperando aí a reportagem 2, talvez, fazer sobre reforma agrária na China. Claro. E se dessem mais 2 minutos de VT pro repórter da Globo do Fantástico, ele dizia que a democracia demais no Ocidente atrapalha. Tava nessa linha a matéria, viu, João Pedro? E aí, como você pediu uma pergunta pouco polêmica, João Pedro, eu conversei com alguns parlamentares antes da gente vir pro ar, questionando justamente isso. Olha, por que a reforma agrária não é pautada? Por que a gente não conversa sobre reforma agrária durante o período eleitoral? O que eles me disseram em linhas gerais, tira voto no Brasil, falar sobre a reforma agrária. E aí eu fiquei pensando, tira voto falar? Ou tira voto porque é um tabu? Ou é um tabu porque a gente não fala sobre isso? Tudo juntos, misturado. São os vários fatores. Mas Agora, tira voto? Você entende que tira voto? Eu não acredito que não. É a mesma coisa que dizem que o MST está isolado. Não, o MST está isolado da burguesia. Ou da classe média idiota, que só pensa em ficar rico. Mas o Movimento Sem Terra só existe porque nós, todos os tempos, durante os 42 anos, fomos apoiados pelo povão. O povão gosta de nós. E tem uma classe média considerável, né, que apoia, mesmo que seja no debate da alimentação. Por isso que eu disse, a classe média que sonha em ficar rica. Mas a classe média séria, que zela pela sua profissão, ela apoia também o MST. Basta ver a nossa feira de reforma agrária aqui em São Paulo, que todos os anos, quando realizamos, participam 300, 400 mil pessoas, a maioria de classe média que vão lá para ver os nossos produtos, comprar, etc. e tal. Então, é óbvio que a reforma agrária não tira voto, mas os parlamentares acabam repetindo a mediocridade da política. No fundo, não é que eles querem agradar o povão. No fundo, eles querem agradar a imprensa, sonhando que daí, só falando em temas que a burguesia gosta, aí a imprensa burguesa daria mais espaço para eles, se iludindo que 3, 4 minutos na Globo, no Estadão ou não sei aonde, daria votos. Também não dá votos quando a imprensa burguesa fica abrindo espaço para parlamentares de esquerda. Estou me referindo aos nossos. Não é? Então, lamento que a quem você entrevistou tenha essa opinião, porque eles estão equivocados. Mas quando a Nina estava falando aí sobre o comportamento da imprensa, eu me lembrei que era aqui citá-lo até como homenagem. Então, Hélder Câmara, que foi um grande apoiador da reforma agrária desde a década de 60 e depois, durante a ditadura, lá no Nordeste, e o Dom Hélder, lá pelas tantas, reagindo a como a imprensa o tratava, ele disse: quando eu ajudo os pobres na forma de caridade, essa imprensa me chama de santo. Quando eu pergunto nas minhas falas por que existem pobres, eles me chamam de comunistas. Ou seja, a burguesia não quer desvelar para a população as causas dos problemas. Eles até aceitam, né? Como agora, então, já pegando um outro tema, mas que é correlato. Todo ano se repetem essas tragédias provocadas pelas mudanças climáticas, como agora em Recife, já temos 6 mortos, vários bairros da periferia inundados, aquela desgraceira para os pobres, né? Que a classe média de Pernambuco mora naqueles edifícios luxuosos da praia de Boa Viagem. Então, eles podem até, na imprensa, né, dizer: ai, que pena, tantos mortos, olha que desgraça. Podem, no máximo, culpar São Pedro.
mas nenhum deles analisa com profundidade por que está sendo recorrente essas tragédias climáticas, que têm a sua causa nas agressões que os capitalistas fazem à natureza em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Claro. E isso provoca alterações no regime de chuvas, na forma como ela chega nas outras regiões. Posso só, vou romper o Vai, protocolo. né, Tem uma provocação que eu acho que a gente está falando sobre o apoio de partes da sociedade com relação à pauta do MST. Eu acho que ali durante a pandemia, pós-pandemia, houve uma cola muito grande, porque falar de alimento saudável, de acesso a alimento, fome, é algo que vai pegar e vai ampliar o tema. Você acha que quando se radicaliza um pouco essa pauta, que aí sim é olhar profundo aos temas, que eu acho que é o que o MST pretende, sempre fez ao longo da sua trajetória, isso distancia parte dessa população que, de alguma maneira, se colou no debate da alimentação saudável ou não? O problema de eu trazer jornalista para a bancada aqui, eu não sou mais o perguntador aqui, João Pedro. Por favor, João Pedro. Primeiro, eu vou repetir uma coisa que é histórica no MST. O MST faz luta não procurando agradar a opinião pública. O MST organiza os trabalhadores pobres para que eles resolvam seus problemas. Em determinado momento precisa ocupar terra, em outro momento tem que ocupar o INCRA, em outro momento tem que fazer uma marcha, mas é para pressionar as autoridades para que se resolvam os problemas do povo, que é para isso que existe governo, para isso que existe o Estado, ainda que seja burguês. Então, a nossa leitura nunca é isso vai desagradar ou vai agradar. Não, nossa leitura nós queremos resolver os problemas dos trabalhadores. Agora, pegando o teu gancho, de fato, a reforma agrária mudou de natureza. No século XX, a essência da reforma agrária era a questão só da terra. E por isso que nós chamávamos a solução como a reforma agrária clássica, que a proposta mais radical para uma reforma agrária clássica foi a proposta de reforma agrária do Celso Furtado, que o então presidente João Goulart transformou em lei e encaminhou para o Congresso. E naquela época se dizia que foi um dos detonadores do golpe. Não foi o motivo do golpe, porque a direita brasileira, estimulada pelo governo imperialista dos Estados Unidos, que bancou o golpe, já vinha preparando o golpe há muito tempo, em várias intentonas. Então, 64 só foi o ápice de um processo de articulação conservadora que já vinha de anos. Então, não é só por causa da lei. Mas a lei, então, para fazer referência, ela foi o melhor momento para nós implementarmos uma reforma agrária clássica que tinha como objetivo desenvolver o mercado interno e criar mercado para a indústria nacional. Então, era uma reforma agrária que interessaria também a burguesia industrial. Mas não houve. A resposta dessa burguesia foi um golpe militar em associação com os interesses dos Estados Unidos. Agora, dada o agravamento dos problemas, não só do sem-terra, mas de toda a população, naquilo que eu descrevi como desigualdade social, nós temos então agora acrescido o problema das agressões à natureza, feita pelas grandes empresas mineradoras, feita pelo desmatamento do agronegócio, feita pela monocultura da soja, do milho, da cana, do algodão, da pecuária. Veneno. Que usa abusivamente os agrotóxicos e o agrotóxico destrói a natureza. E temos o problema dos alimentos. O Brasil ainda tem 33 milhões de pessoas que passam necessidades alimentícias e outros 30, que dá 66, que estão classificados nesse conceito fantasioso que a academia criou de insegurança alimentar. Ou seja, tu não diz que passa fome, mas você está comendo porcaria. Claro, uma vez por dia. Então, o que nós dizemos? A reforma agrária agora, e é por isso que nós chamamos de popular, ela tem que atender
as necessidades de todo o povo e não só do sem terra. E para isso ela teria que tomar medidas que democratizem o acesso à terra, mas também que defenda a natureza frente às agressões que está gerando tantas mudanças climáticas, que está colocando em risco, inclusive, a vida no nosso planeta, e a produção de alimentos, e não é qualquer alimento, mas alimentos saudáveis, que só é possível ser produzido não pelo agronegócio monocultor, mas só pode produzir alimento saudável pela agroecologia, onde necessariamente precisa envolver o modelo da agricultura familiar e não o monocultivo do agronegócio. Olha, eu vou aproveitar. Aqui a Celeste Katze manda boa tarde. O Bruno Ribeiro diz, Stedley, um grande abraço. Quer devolver o abraço? Recebido! Agora ninguém mandou abraço pra mim e pra você, Nina. O Stedley concentra as saudações. Vamos mudar a bancada. Vamos. Nina, o Brasil, de fato, fundado como tabloide já há mais de 20 anos, a partir justamente dessa perspectiva da luta pela reforma agrária, de informar o trabalhador sobre a reforma, sobre a política brasileira, sobre aquilo que está na agenda política do país, com compromisso com a luta internacionalista, mas no seu norte a reforma agrária. E, já há mais de uma década como site, acostumou o seu leitor a ler, a acompanhar no noticiário diário temas ligados à reforma agrária, transversais ou apenas à reforma agrária. Como é a recepção, para a gente entender? Como é a recepção da audiência do Brasil, de fato, ao tema? Porque muito se diz, falar de reforma agrária é tirar voto, falar de reforma agrária é muito difícil explicar, contextualizar. Como responde a audiência do Brasil, de fato, a esse tema? Eu acho que, assim, ao longo desse período todo, a gente foi também se adequando, né, ao formato e à maneira como as pessoas consomem comunicação. Eu acho que isso muda muito. Com relação à reforma agrária, eu acho que não só a história dessa concentração está muito relacionada, mas ela é importante, assim, vai ser transversal a todos os temas que a gente pauta aqui, a análise sobre os fatos, né? Outros veículos se furtam a analisar, se furtam a aprofundar, e eu acho que o Brasil, de fato, sempre foi na ordem contrária, né? Isso, claro, vai causar um estranhamento da maioria da população que quer consumir, especialmente agora, conteúdos muito rápidos, 30 segundos, essa coisa mais... sem profundidade mesmo, rasa, eu acho que traz audiência. Então, o tema da audiência não é central para o que a gente pauta, mas eu acho que é a relevância do que a gente trabalha, né? Então, a gente não trabalha só a perspectiva da reforma agrária, e está muito colado aos movimentos. Então, o que os movimentos estão elaborando, o que os movimentos estão produzindo, o que os movimentos estão fazendo, e a ocupação, debate. Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem com todos os movimentos. E a audiência, eu acho que criou no Brasil, de fato, essa referência de entender o que esses movimentos estão produzindo, e não só Brasil, né? Eu acho que é outra transversalidade na linha editorial do Brasil, de fato, que é o internacionalismo. Então, não só no Brasil, mas boas experiências e práticas no mundo inteiro. E isso tem um apelo, né? Apesar da gente entender que a denúncia é muito importante, que, enfim, a gente tem que retratar as violações e temas mais pesados. Eu acho que quando a gente retrata conquistas, equilibra um pouco essa perspectiva de que é possível, né? Então, acho que isso também traz um certo alento, talvez, à nossa audiência de entender que é possível. E é possível no Brasil, é possível em outros lugares. Então, por isso que talvez a defesa intransigente de qualquer outra experiência que se coloque numa perspectiva socialista ou já socialista ou processos revolucionários que mostrem com muita ousadia e muita dor, né? A gente vê Cuba agora, que é possível sim construir outras saídas. E eu acho, aliás, tenho certeza de que dentro do Brasil o MST vira a nossa grande referência, porque produz e extrapola o tema da terra, né? Extrapola, vai para a arte, vai para, né, a cultura num campo macro, alimento, que versa sobre a vida humana, né? Sobre todas as dimensões das nossas subjetividades. Então, por isso é muito importante, eu acho que traz esse afago, mas a gente tem que equilibrar, né? Mas é bem recebida, acho que tem uma expectativa com relação ao que o Brasil, de fato, sempre cubra e sempre esteja próximo. Isso cria também, obviamente, expectativas nos movimentos, manifestações. Então, acho que tem essa aproximação, e a gente bebe muito das experiências em comunicação também,
que aí eu acho importante dizer, né? Porque o próprio movimento construiu o seu jornal antes mesmo da fundação oficial do movimento, mas a gente bebe também dessas experiências. Mas, obviamente, compreendendo o espaço que a gente tem que ocupar nessa disputa midiática, assim, enquanto Brasil de fato, né? E é interessante, hoje, João Pedro, tem 3, 4 temas que a gente sabe que no Brasil, de fato, publicou, vai dar uma audiência considerável. Um deles é a reforma agrária, porque é o que a Nina falou, nós temos uma constância em acompanhar esse tema, uma tradição em acompanhar esse tema, que faz com que o leitor já saiba, já busque. E aí eu queria escutar de vocês dois, quem quiser falar primeiro, né? O MST anunciou 18 candidaturas a deputado federal ou estadual nos estados, espalhados em 6 estados, se eu não me engano, da federação. O que a gente espera dessas candidaturas? Eu espero que se eleja, né? Ponto. Bom, dito isso... né, dito isso, vamos para o intervalo. Bom, mas aí a gente falou na perspectiva eleitoreira. Você não vai chamar intervalo? Não, vai recompor. Vou insistir um pouquinho com o nobre entrevistado. Na perspectiva eleitoreira, é claro, que se elejam. Na perspectiva que reclamou aqui a gloriosa diretora-geral do Brasil, Aí, de fato, João Pedro, da politização da eleição, do processo eleitoral, o que a gente espera dessas candidaturas? Elas vão colocar a reforma agrária no debate? É importante dizer que não são... há outros deputados eleitos pelo MST, né? Valmir Assunção, deputados eleitos pelo MST não, mas deputados com trajetórias ligadas ao MST que foram eleitos, Valmir Assunção, tem João Daniel, tem outros, a Marina, lá do Rio de Janeiro. Que a gente espera desses candidatos esse ano, João Pedro? Primeiro, eu gostaria de contextualizar, claro, porque às vezes há interpretações de que o MST mudou de política ou de tática. E, a rigor, nós não mudamos a nossa política em relação às campanhas eleitorais. Em todos os estados, tradicionalmente, o MST, na sua base, escolhe quais são os candidatos de esquerda, obviamente, que nós vamos motivar a nossa base a votar. Então, em todos os estados, sempre houve candidatos apoiados pela militância do MST. E, felizmente, a maioria dos estados, nós sempre tivemos 1, 2 deputados estaduais e federal que, digamos, se elegiam e defendiam a pauta da reforma agrária, a pauta do meio ambiente, etc. e tal. Porém, com a evolução do próprio movimento, 42 anos, a amplitude, foi surgindo dentro dos próprios quadros do MST muitos companheiros e companheiras que têm vocação para a disputa política institucional. Alguns até não necessariamente se candidatam, vão exercer cargos públicos. Em todos os estados há dirigentes do MST, né? Isso também é frequente, não é novo. Eu lembro aqui, para quem está nos acompanhando, no primeiro governo Olívio Dutra, acho que foi 94 a 98, governador, o secretário de Reforma Agrária era do MST, o Frei Sérgio. O secretário de Agricultura era ligado a nós, o Hoffmann. Imagina um secretário de Agricultura num governo hoje em dia, do jeito que está a situação, ligado ao MST, João Pedro. Então, não há mudança. Então, nessa trajetória do tempo, alguns dos nossos quadros se dispuseram a disputar as eleições e vão ser candidatos. Outros já foram eleitos na eleição passada, como você me disse, para vereador. Por exemplo, agora eu tive alguns dias lá no Pará, acompanhando os 30 anos do massacre de Carajás, e eu fiquei muito feliz porque vi a liderança que exerce em todo o município de Paraupebas, uma cidade com 300 mil habitantes. O único vereador de esquerda é o Tito, do MST, que além de ser quadro do MST, é uma liderança popular. Então, se note, para ele se eleger vereador numa cidade de 300 mil habitantes e ser o único de esquerda, é porque ele tem prestígio, é porque o MST tem prestígio na cidade, porque o povão votou nele, não é porque o MST decidiu. Não? Então, foi uma candidatura, digamos, natural. Mesma coisa, nesse mesmo período, a Maíra
do MST, lá na Câmara de Vereadores do Rio. Tu imagina, o Rio é uma cidade totalmente... Não tem população rural, né? Então ela foi eleita. E com histórico de voto conservador, né? Não necessariamente. Acho que aí já é um preconceito. Será? O Rio de Janeiro elegeu o Brizola 2 vezes. Então, E são nas os últimas mesmos. 3 décadas, só governador de direita. Mas, né? olha, acabaram tudo na cadeia. Então, foram Mas continuou elegendo os caras que vão pra cadeia. Mas eu né? digo, o problema Eu não sei é se é o povo. pior ou melhor. O problema é a campanha que ilude o povo. Não, e a esquerda abdicando de disputar o Rio de Janeiro, né? O PT em especial abdicando de disputar o Rio de Janeiro. vazio, Aí né? tu tá procurando analisar as causas. Mas eu digo, só faltava nós culpar o povo, né? O povo tá lá, pode ser manipulado de mil e umas formas, né? Mas o povo é trabalhador, o povo quer resolver os problemas, mas se engana, né? Às vezes, ou muitas vezes. Como você disse, espero que agora corrijam um pouco, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, o exemplo da Maíra, né? Maíra do MST fez uma caminhada de votos, se elegeu muito bem vereadora numa cidade que é a segunda do país. Então, isso é para dar um contexto, né? De como se formam e disputam os nossos candidatos. E complementando, a orientação que nós damos para eles, nos espaços coletivos, é claro, não é que virem só deputados parlamentares de uma nota só. Reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária. Não, eles têm que se preocupar com todos os problemas do povo e atuarem frente a eles, sempre usando os seus mandatos, não buscando vaidades pessoais ou prestígios passageiros, mas sempre usando o mandato para organizar o povo e para elevar o nível de consciência da população. Esse é o papel, que você me perguntou, qual é o papel dos parlamentares que nós vamos eleger e alguns governadores que também nós apoiamos e esperamos reeleger ou eleger novos. Isso é o que eu defender os interesses do povo, dos trabalhadores e usar os mandatos para elevar o nível de consciência de classe, porque sem consciência de classe você vai continuar voltando no primeiro que te engana aí na esquina. Eu acho esse é um desafio, porque você vai para a institucionalidade e não deixar com que a institucionalidade engula a sua formação que vem de outro lugar. Que também é possível. Que também é possível. Não então, é imune. Não, ninguém está imune. No nosso caso, nós temos uma proteção que vai além do partido. Porque o MST, com a sua organicidade, ele vigia. Com a formação. Ele vigia. Então, eu acho que... E conseguir, inclusive, inverter essa lógica, né? Que pudesse levar para dentro da institucionalidade dinâmicas e conhecimento e compromissos que vêm desse lugar do movimento. Então, isso eu espero, além de que eles se elejam. Gente, além da reforma agrária, há outro tema que é comum que não apareça nas eleições, que é o combate ao racismo. Antes de repercutirmos aqui, eu conversei com a deputada Thalíria Petroni, deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, e vamos escutar agora o que ela nos disse. O racismo estrutura o nosso país. Foram quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa e indicadores que mostram isso. Fome, pobreza, mortalidade materna, violência obstétrica, feminicídio. Você vai sempre encontrar, infelizmente, uma pessoa negra que está morrendo pela bala de fuzil do Estado ou pela negligência que esconde a violência obstétrica na hora de parir. Ao mesmo tempo, não há pedra sobre pedra nesse país sem o trabalho da população negra, sem nossos saberes, sem a ciência produzida pelo povo negro. Não existe como pensar o Brasil sem toda a cultura produzida ao longo da história pela população negra. A gente está aqui, estamos de pé. E aqueles que reforçam o racismo são os mesmos que são os porta-vozes do fim do mundo, são os que fortalecem o ódio, é a extrema-direita brasileira. E a gente está trabalhando para construir o futuro, e o futuro ele já está sendo forjado pelas mãos de pessoas negras. E que, inclusive, estamos provocando o nosso governo, pressionando o nosso governo para que
enfrentar o racismo seja uma prioridade no Brasil, que é um Brasil, infelizmente, ainda com indicadores tão dramáticos que chegam na nossa população negra. Legal, Thalíria Petroni, a quem eu agradeço por atender o 3x4. Nina, Thalíria Petroni falou do lugar de uma deputada eleita a partir das pautas ligadas ao movimento negro. Nós temos uma bancada de pessoas brancas aqui, mas é função dos brancos falar do racismo. O racismo foi criado pelos brancos, né? E eu queria te escutar um pouco sobre essa análise da Thalíria. Nós temos uma população negra no Brasil de 54%. Por que essa população não é alvo do debate? É importante a gente lembrar também que 2026 deve ser um ano em que, novamente, nós não teremos presidenciáveis negros. Por enquanto, os presidenciáveis que temos anunciados já são brancos. Bem, tema complexo, né? E sendo branca, eu acho que a gente tem que tratar sempre com muita responsabilidade com esse lugar, né? Eu gosto muito da forma como a Thalíria coloca a fala dela, porque é uma figura da institucionalidade, e a gente falando da institucionalidade, também espero que, além de se elegerem mais deputados, parlamentares negros, que eles interfiram e incidam, né, na dinâmica nessa cultura política institucional do Brasil, né? Então, eu espero que cada vez mais isso aconteça. E não tem como não concordar que, a partir da estrutura, todos os outros temas que se desdobram do racismo, eles têm esse impacto. É maternidade, como ela disse. Maternidade, mobilidade, moradia, acesso à cidade. Então, eu acho que tem uma série de fatores que se desdobram, que eles impactam, que eles são causa desse racismo estrutural. Como romper isso, eu acho que é um debate, mesmo no período eleitoral, né? Eu não quero parecer um disco arranhado e nem parecer que eu, de fato, não tenho todas as soluções. Mas, novamente, se discutir o racismo sem que se discuta a estrutura do racismo, é cumprir com, sei lá, com um combinado, né? Para você não parecer. Eu acho que isso é uma armadilha muito grande no período eleitoral. São alguns candidatos elegerem alguns temas que lhe dão uma posição mais confortável frente ao eleitorado. Não, mas eu até discuto o racismo. E não discute o racismo. Claro. Só finge que discute o racismo. Então, por que eu disse sobre soar repetitivo? Porque, de fato, a reforma agrária é isso, o racismo vai ser isso, e vão ter momentos em que alguns temas serão mais bem recebidos pelo eleitorado. Claro. A depender da quentura do debate em redes, né? Que acho que as pessoas se pautam muito por trends, por redes, o que está indo, o que não está indo, e eles vão meio que construindo a sua campanha a partir do que vai ser bem recebido ou não. E aí eu acho um equívoco, acho uma armadilha, e eu espero que a gente consiga identificar melhor. A partir de uma formação mais crítica, né? De consciência, de que o eleitorado, de maneira geral, consiga identificar quem está se valendo dessa pauta para se eleger. Me irrita um pouco, Nina, quando no oceano da política brasileira, que ninguém faz nada para combater o racismo, faz nada de política pública, nós temos iniciativas importantes. Por exemplo, a criação das cotas. É uma iniciativa importante. Só que aí me irrita porque as cotas estão aí há 2 décadas. E existe um discurso de, veja bem, mas nós fizemos as cotas lá atrás. Tudo bem, mas passaram 2 décadas. Você precisa implementar esses mecanismos de inserção das pessoas. E avaliar os mecanismos. As cotas. Que métrica a gente tem, que mudou alguma estrutura. Eu acho que falta muito Nós isso. estamos agora às vésperas da possível votação da PEC da reparação, em que deveria haver um engajamento maior do governo brasileiro para que a PEC da reparação fosse ao plenário da Câmara. Já há pelo menos 1 mês e meio ela está na gaveta do Gumota e não há pressão do governo para que ela seja votada. Ou seja, não é só ficar naquilo que foi muito importante na história do país, mas a partir daquilo você não pode fazer mais nada, porque já fiz isso num universo em que ninguém fez nada, né? Gente, eu tenho que chamar o intervalo. Então, antes de continuarmos a análise, fazer um convite para vocês que estão na nossa audiência. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou uma campanha permanente de solidariedade para arrecadar fundos visando a compra e envio de medicamentos
insumos médicos para Cuba. A iniciativa busca contornar a escassez de suprimentos na ilha, agravada pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos, focando em produtos listados pelo Ministério da Saúde cubano. O MST sugere contribuições via Pix do Instituto Cultivar, cujo CNPJ está na sua tela, falarei de qualquer forma, é 11 586 301 0001 65, vou repetir, 11 586 301 0001 65. Então, contribua. O Brasil de Fato também tem a sua campanha permanente, o Apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. Se você apoiar, você ainda pode levar brindes aqui do Brasil de Fato. Está aqui, ó, o QR Code, aponte o QR Code para a tela e você vai direto para nossa página. Tá bom? Voltando, então, Nina, quero voltar contigo. Nós estamos falando aqui de comunicação. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença da cobertura do Brasil de Fato das eleições 2026. O que as pessoas podem esperar para esse ano? De onde se difere a cobertura que faremos aqui da cobertura que a mídia hereditária, hegemônica, comercial, eu tenho uma crise com esse nome, mas o que é da forma como eles farão a cobertura das eleições? Bem, para ser coerente, eu acho que se entendo que falta politização, o Brasil de Fato já vai contra o que a mídia hegemônica, burguesa e etc. Constrói, né? De tratar o período eleitoral como um período, reduzir a participação do povo a um voto e pronto, e não envolver a população, não construir consciência, não formar consciências, não aproximar o povo da política, porque se você olhar em retrospecto, nessa fase de soft power, de golpes mais brandos, a primeira coisa que você tem que fazer, ou já encontrar, é um povo despolitizado, desmobilizado, despolitizado, porque as experiências, mesmo na América Latina, de intervenções que se deram em contextos que havia povo mais mobilizado, não foram bem sucedidas. Agora, em outros, eles passaram por cima. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é você tornar seres apolíticos, é distanciar essas pessoas da política. Tanto é que o discurso antipetismo está muito colado ao apolítico. Nenhum político presta, antissistema. Então, vendem a extrema-direita, representantes da extrema-direita como salvadores e antissistêmicos, porque o sistema que está colocado aí é corrupto, e aí associa isso ao PT, e aí acaba. A pessoa não tem nenhum outro elemento crítico para construir um senso, uma consciência e entender que o período eleitoral é um período eleitoral. Ele termina ali, é o momento de você exercer, obviamente, o voto, mas ele fica muito, novamente, superficializado e distante da política na grande mídia, né? E ele nos engana, né? A cobertura da grande mídia, ela nos engana, ela joga armadilha, ela joga falsas questões, para, inclusive, dar essa perdida, eu acho que na população, de que eles entendam que é só aquilo que eles podem fazer. Então, isso o Brasil de Fato vai fazer diferente, sempre fez diferente, né? Primeiro que a gente se alinha aos temas que impactam a vida do trabalhador. Então, isso acho que é um ponto zero. Os temas que a gente prioriza na nossa cobertura serão aqueles que terão mais impacto na vida da classe trabalhadora. Então, serão esses que a gente vai abordar. E trazendo, obviamente, ouvindo pessoas e bebendo de pessoas que têm experiência nesses temas que permitam com que a gente ofereça um olhar aprofundado e, por vezes, que a gente não fuja do contraditório, porque na perspectiva de formação de consciência, o contraditório ele é importante para criar senso crítico. Então, também a gente não pode se colocar, obviamente, o Brasil de Fato tem uma linha muito transparente com a sua audiência, que é a esquerda, é colada aos movimentos populares, é colada às experiências populares no mundo, mas a gente tem que entender e não subestimar essa audiência e trabalhar para que essa formação de consciência seja possível. E para isso a gente não pode ser uma voz só, né? Como se fosse acreditem nisso. Eu acho que provocar o debate é muito importante. Então a gente faz esse esforço de colocar temas. Agora, alguns temas não são muito caros. Alguns temas são, né, não tem... E a gente vai se posicionar editorialmente e na cobertura jornalística a gente vai tratá-los e apresentar
por meio de muita checagem, de muita conversa, de fontes confiáveis, as questões pertinentes, né? Os prós e contras de alguma situação ou outra, para também não se furtar de ter o entendimento de que, na perspectiva institucional, é tarefa nossa também da população pressionar, né? Que de alguma maneira não dá para, é isso, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Como é que a gente exerce e subsidia a nossa audiência para exigir mais, né? E se envolver mais na política e exigir de governos que, porventura, eles tenham eleito, ou de se envolver numa política de governos que eles não tenham eleito. E entender isso como parte formadora dessa... de uma soberania, de um país que as pessoas estejam mais envolvidas e involucradas nessas decisões, tomadas de decisões políticas. Então, espero, esse é nosso objetivo, com muita transparência com o nosso leitor, do entendimento de que posição a gente ocupa e quais são as nossas prioridades editoriais, mas nunca se furtando de fazer um bom jornalismo. Eu conversei agora há pouco, antes do programa começar, com Pedro Ekman, coordenador nacional do coletivo Intervozes, falando com ele sobre a democratização da mídia, né? Que é um termo que há 5, 6 anos atrás, João Pedro, a gente usava muito, né, Nina? Para falar justamente desse oligopólio da comunicação que fica ali na mão de poucas pessoas. O Pedro Ekman falou sobre a atualização desse conceito. Vou chamar aqui a sonora dele. Eu estou aqui com Pedro Ekman, do Intervozes, coletivo que há muito tempo pensa, reflete, estuda a democratização dos meios de comunicação. Pedro, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite do Brasil de Fato. E eu já te faço essa pergunta, o que é democratização da mídia, Pedro? Bom, democratização da mídia, né, com o passar do tempo, a gente tem que reelaborar um pouco a resposta em relação a isso, né? Antes dos meios digitais, né, e cibernéticos, enfim, né, dos meios de comunicação acelerados pela internet, a gente tinha basicamente meios de comunicação de massa, ponto massa, né, muito impulsionados pela rádio e pelos veículos impressos. Então, antes, democratizar a mídia era dar acesso a esses meios de difusão de informação a muito mais gente do que existia, né? do que se existe até hoje. Os grandes meios de comunicação de radiodifusão impressos ainda são muito concentrados em poucos proprietários desses meios de comunicação. Então, e eles decidem o que entra e o que fica de fora do debate público, né? Antes da internet, isso era muito avassalador, né? Eles praticamente comandavam o debate público segundo os interesses deles sozinhos. Então, democratizar a mídia era criar mais acesso a mais comunidades, mais povos, trabalhadores, enfim, né? Hoje, com a internet, a gente tem uma ilusão, eu diria, de que isso foi democratizado, de que todo mundo pode ser a sua mídia, de que todo mundo tem o seu canal na rede social e pode atingir milhões de pessoas, mas o que a gente verificou foi, na verdade, uma intensificação dessa concentração, né? São grandes corporações transnacionais, monopólicas, e continuam ditando o que tem, o que entra e que não entra no debate público. Que conteúdo entra e não entra, alcança e não alcança as pessoas nessa discussão. Então, como isso pode ser abordado, né, na eleição? Como que a gente garante autonomia tecnológica e comunicacional para os povos que não dominam esses algoritmos, que não são donos dessas plataformas? Isso hoje decide a geopolítica no mundo, né? Enfim, guerras estão sendo feitas através dessas infraestruturas e estão sendo decididas através dessas infraestruturas. João Pedro, a partir dessa análise do Pedro, e principalmente jogando para esse novo debate, de como essas novas mídias têm cooperado, né, para debater as guerras no mundo, tornar algumas narrativas imperialistas como verdade. Nós temos visto os Estados Unidos usar falácias para invadir outros países, sequestrar presidente. Como você imagina que isso pode influenciar a eleição no Brasil? De muitas formas. A direita vai usar um monte de computadores, algoritmos, dinheiro do Trump para tentar influenciar a população.
Mas fez uma vez, né? Já fez uma vez, com computadores que estavam instalados na Irlanda, em Taiwan, em Israel, sintomático. Né? Mas eu espero que a nossa mídia, agora comentando o que a Nina explicou da linha editorial do Brasil de Fato, eu espero que a nossa mídia subsidie a militância com informações, com análises, que permita a militância fazer o trabalho de base. Eu acho que o pior dos mundos é também a militância de esquerda ficar iludido que só lá no Zap, só não sei o quê, vai influenciar os trabalhadores. Não vai. É uma panaceia de um monte de informação que tu te perde e te engana. A política é a luta pelo bem comum. E isso você faz com pessoas, não com máquinas, nem com celular. Então, a mídia popular é importante para subsidiar. Mas eu espero que isso estimule a nossa militância a fazer o trabalho de base. Significa ir de casa em casa, falar com as pessoas, debater, ouvir o contraditório das pessoas, para que as pessoas elevem o seu nível de conhecimento e tenham uma postura com consciência da participação nas eleições. Legal. Nina, a gente já conversava, né? Antes do episódio, você já tinha dado essa mesma análise, já tinha passado essa mesma análise pra gente, de que falar hoje de democratização da mídia não é mais falar apenas dos conglomerados de mídia tradicionais que a gente tem há 4, 5 décadas aqui no Brasil, mas falar também das mídias sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto que elas têm. Bem, hoje a gente fala das Big Techs, né? Porque essa concentração, ela só mudou para outro lugar. E eu acho que mais grave do que isso, e concordo, porque o termo democratização da comunicação, ele meio que caiu em desuso. Porque a gente atravessou esse momento em que a falsa ideia de que as redes democratizaram o acesso. Todo mundo abre um blog, abre um canal e consegue falar. Só que ainda assim são essas Big Techs que decidem o que é distribuído ou não. Então elas ainda têm controle sobre o que as pessoas consomem. E pior do que isso, como essas pessoas consomem, que isso é o que mais me assusta e eu acho que é o debate que está colocado. Mais do que disputa de que as pessoas recebam informação, é o que sentido elas dão aquilo. E aí, obviamente, é um debate que, demanda muita profundidade, porque todo mundo viu o que aconteceu em Gaza. Eu duvido que tenha uma pessoa, assim, em qualquer meio, TV, rede social, rádio, que não tenha conhecimento. Agora, que sentido ela deu aquilo? Alguns dirão, não, mas isso é contra-terrorismo, que é a mesma coisa, em diferentes nuances e patamares, que acontece numa eleição aqui. No 2018 a gente viu muito isso. Que sentido se dá isso? A gente acreditou em cada coisa, a população acreditou em cada coisa, que eu acho que é o sentido que se dá ao que acontece. Ainda assim se justifica o bloqueio a Cuba, porque Cuba é terrorista, uma ameaça. Então, assim, são as justificativas que se cristalizam na mente das pessoas. Então, a disputa que a gente está fazendo, mais do que isso, obviamente está colocado. E não criemos falsas ilusões, porque eu vejo muita gente colocando assim, não, vamos ocupar as redes e isso vai resolver. Não vai. Tá? Não vai. É a forma como a gente se comunica e essa disputa de sentido, que é subjetividade, que tipo de subsídio a gente faz e parar de tratar temas com superficialidade. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, assim. Não vai alterar a estrutura nenhuma. Tá certo. João Pedro, muito obrigado. Não vai ter a dica cultural. Não terá. Você quer apresentar, você quer dar um... Quero, imagina. 30 segundos, João Pedro. Ai, 30 segundos, não pode escapar. Pessoal, a editora Expressão Popular lançou um livro fantástico, tem tudo a ver com a política internacional. Marco Rubio. Entra na página da Expressão Popular, você encontrará, foi editado em português, traduzido de um jornalista cubano e que desmonta esse personagem fascista. Ele é o Goebbels do Trump, que é o novo Hitler. Tchau, Câmbio. João Pedro. Boa semana, João Pedro. Nina, muito obrigado. Gente. Boa estreia. Esperamos você de volta aqui, viu? Até a próxima. Então, até a próxima. Chegamos ao fim deste episódio da temporada de eleições do Brasil de Fato. Agradeço a você que esteve por aqui. Para continuar acompanhando a nossa cobertura da agenda política do Brasil e do mundo, acesse brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, dúvidas, vá até as nossas redes sociais. Esse episódio estará disponível a partir de agora no Spotify, você pode acompanhar por lá.
O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. A trilha sonora original de Alejandra Luciani. Os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega. A identidade visual de Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau. A direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.